Gravando a segunda parte da aula do módulo 18, aliás, 17, Psicoterapia Psicanalítica, parte B, 4 de maio de 2022. Estamos com a presença, por enquanto, de Álvaro e da Graça, mas vamos tocar a si mesmo. Os outros nossos colegas estão com dificuldade hoje, já me informaram que não poderão participar. Vamos em frente. Então, aí está a pergunta clássica: por que alguém procura um psicanalista? Alguém quer falar qual é a resposta? Se é que tem resposta? A resposta podem ser respostas variadas, né, professor? Como... Você pode aumentar um pouquinho o volume, por favor, do seu microfone? Já está no último volume. Ok, pode falar. Fala, Graça. Eu acredito que a pessoa procura por um psicanalista para tentar resolver uma situação da vida dela, algo que esteja incomodando, ou indicado por um familiar. Legal. Muito obrigado da sua participação aí. Vamos lá. Alguma coisa, em algum momento, foi dito que a psicanálise para aliviar a dor. Sim. Certo? Sim. Então, alguém com alguma dor, com alguma coisa, procura um psicanalista. Alguma questão não resolvida, não entendida, alguma coisa que talvez ele mesmo não saiba que pode ser resolvido e de que jeito pode ser resolvido. Ele está em busca. Ok, obrigado, Álvaro. Mas muitas vezes também o paciente pode pensar que o psicanalista que vai resolver o problema dele, né? Por isso procura. Isso é normal, né? Então nós vamos ver aqui, ó, o motivo pelo qual o paciente procura atendimento. De preferência nas próprias palavras dele. Se o paciente trouxer várias queixas, deve-se anotar a que mais incomoda, mas nunca fazemos anotação na frente dele. A comum é assim: minha vida está um inferno. Tem uns pensamentos que ficam martelando na minha cabeça dia e noite. Eu acordo angustiado todos os dias, não sei por quê. Às vezes eu não sei por que o que eu estou fazendo aqui. Às vezes eu não sei por que eu vim aqui. E com essa vida angustiada que eu estou levando, eu não sei por que eu vivo. Várias informações foram dadas aí. Atenção para pensamento da fim na vida. Uma delas, como eu finalizei de falar aqui agora. Eu não sei por que eu vivo. Pois pode ser um depressivo potencial, suicida, que deve ser tratado por psiquiatria. Então, a gente começa a buscar a história da doença atual. O que ele está trazendo de queixa? Nós vamos registrar isso em ordem cronológica, pedindo uma orientação dele, pedindo para que ele fale desde quando isso vem, se é possível ter isso que ele está sentindo em ordem cronológica. E da natureza dos sintomas ou mudanças comportamentais que estão fazendo com que ele busque por assistência profissional. Geralmente ele não sabe se é um psicanalista, se é um psicólogo, se é um psiquiatra, ele não tem noção disso. Relata-se a época em que o quadro se instalou, temos que buscar isso, desde quando isso acontece com você, se o aparecimento dos sintomas foi súbito ou insidioso, devagarzinho, e se existiram fatores desencadeantes, se houve algum fato ou estresse que possa ser correlacionado ao início da doença,
ao início da patologia que ele está apresentando. Anota-se como o distúrbio está evoluindo. A gente vai anotar na anamnese, por exemplo. ES está igual ao começo. Se está piorando rapidamente, em que condições piora ou melhora? Sintomas psicopatológicos devem ser descritos de forma clara e detalhada. Intensidade, frequência, flutuação ao longo do dia. E tudo deve ser anotado, mas não na presença dele. O objetivo é caracterizar bem o sintoma e como é que o paciente reage a esses sintomas. E aí, quando tem a vigência normal de sintomas ansiosos, aliás, quase todo mundo ansioso, deve-se saber se a ansiedade é leve ou muito intensa, se é generalizada e não específica, se é livre ou flutuante, ou se está relacionada a situações, atividades ou objetos particulares, se piora com o passar do dia. E aí a gente deve descrever rapidamente na nossa anamnese o modo como o paciente lida com a ansiedade dele. Se evita a situação temida, se faz uso de drogas, busca se distrair com outras atividades. Vamos também identificar relações somáticas. Cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, taquicardia, acelera o coração, asma, dificuldade para respirar, mudanças na personalidade, personalidade pré-mórbita, personalidade atual. Como que a doença chegou a afetar as atividades da vida do paciente, no trabalho, nos estudos, no lazer, nos hábitos de vida, nos seus interesses e suas relações pessoais. Extensão em que a doença serve a alguma outra necessidade do paciente, isso é interessante observar. Extensão em que a doença serve a alguma outra necessidade do paciente, que é um ganho secundário. Inconscientemente, ele está tendo um ganho quando ele fica doente. Quais as providências tomadas após o aparecimento da doença, ou seja, da neurose? Registrar se o paciente já fez algum tratamento específico, de que tipo e qual a resposta. Isto é, que efeito essa intervenção teve. Uso de medicação, dose diária, tempo de uso, se foi a psicólogo, como é que foi em psicólogo, como é que você saiu, se foi psiquiatra que está tomando a medicação. Registro de doenças físicas que o paciente teve ou tem. Internações e cirurgias a que foi submetido. Doenças neurológicas, como epilepsia, história de traumatismo craniano, doenças endocrinológicas, como diabetes, tireoide, que muita gente tem problema com a tireoide, ou hipotiroidismo, doenças infecciosas e, particularmente, também a AIDS. É interessante conhecer uma breve história da vida do paciente, desde a infância até o presente. Observação e anotação no relato espontâneo do paciente de emoções associadas com esses períodos. Emoções dolorosas, estressantes, conflituosas. Do período pré-natal, se ele tem noção da história de vida dele quando estava na gestação. Natureza da gravidez. Como é que foi o parto da mãe? Como é que foi essa gravidez? Ele foi um filho, ela filha, ou ele foi um filho desejado? Foi programado? Ou foi um acidente? Se a criança foi desejada, planejada, amada, intercorrências ocorridas durante esse período, infecções, traumatismos, eclampsia, duração da gestação, quanto tempo foi a gestação? Nasceu nos 9 meses ou teve que antecipar o parto? Espontaneidade do parto,
ou teve que fazer cesariana? Trauma de parto? Como eu contei ontem, aquela garota que estava com trauma de parto, queria vazar sangue da veia. Condições ao nascer. Defeitos congênitos, adoção. O comportamento do paciente quando criança. Era tímido, vergonhoso, retraído, se isolava, teimoso, extrovertido, sociabilidade e padrão de brincadeiras. Os hábitos alimentares. Aleitamento materno. Até que idade mamou no peito da mãe. Intolerâncias alimentares e padrão de sono, principalmente intolerância à lactose. Desenvolvimento neuropsicomotor. Sentou, andou, engatinhou e falou na idade certa. Controle dos esfíncteres, na fase do desenvolvimento psicossexual. Com que idade começou a controlar os esfíncteres e não fazer xixi nas calças? Com que idade começou a usar o piniquinho, o troninho, para fazer o cocô? Qual a atitude dos pais em relação a isso? E sentimentos relacionados com esse assunto. Ansiedade com estranhos? Ansiedade de privação materna? Ansiedade de separação? Outros cuidadores em casa também, que cuidavam dele? Muita gente dando palpite, tipo avós, tios, amigos, cuidadores em geral. Observar as alterações de comportamento na infância, se é que ele lembra. Chupar o dedo. Até quando chupou chupeta? E se alimentou com mamadeira. Enurese ou ecoprese noturnos. Condutas autolesivas, bater com a cabeça na parede, roer unhas, crise de nervosismo, tiques involuntários, tartamudez, gagueja, inquietude, hiperatividade, agitação, novamente terror noturno, medos exagerados. E como foi o período escolar e adolescência, onde nós temos que observar os aspectos mais importantes. A identificação quanto ao gênero sexual, a identidade de gênero. Desenvolvimento de consciência. Quando começou a tomar consciência das coisas. Como foi as suas relações sociais, ou como é também hoje as relações sociais. Atitudes com irmãos, irmãs, colegas, primos, parentes. Participação em atividades de grupo, número de amigos íntimos, popularidade e liderança, passividade no grupo social, furtos, crueldade com animais, vandalismo, história escolar, sentimento sobre ir para a escola, ajustamento, rendimento, atitude com relação a professores, subserviência, rebeldia, habilidades especiais, matérias ou interesses particulares, que ele gosta, que ele se interessa, atividades extracurriculares, hobbies. Todas são informações que nós vamos montando na anamnese. Desenvolvimento motor e cognitivo. Dificuldade de aprendizagem no campo da leitura, no campo da escrita, dificuldade com cálculos. E assim por diante, tantas outras atividades necessárias para o desenvolvimento cultural. E assim avaliar também, entender quais foram esses efeitos na criança. Problemas emocionais. Sentimento de inferioridade,
pesadelos, fobias, alterações de peso, obesidade, anorexia extremamente magro. Refere ter tido sempre um bom rendimento escolar, embora não gostasse de ir ao colégio, por não se sentir à vontade com os colegas. Às vezes ele pode dizer assim: as pessoas sempre me deixaram nervoso, eu prefiro ficar sozinho. Na história psicossexual, infância, adolescência, a curiosidade sobre o sexo, a masturbação logo cedo, jogos sexuais infantis, aquisição de conhecimento sobre sexo, a atitude dos pais com relação ao tema e abuso sexual. Essa atitude dos pais é extremamente importante, que geralmente as crianças crescem totalmente ignorantes em relação ao sexo. Os pais fazem sexo, tiveram um filho, e dizem que sexo é pecaminoso e que sexo é sujo. É incoerente, a criança não consegue entender isso. Início da puberdade. Quando começou realmente a puberdade? As primeiras menarcas, as primeiras poluições. Sentimento assim, tipo de preparação, desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Quando é que começou a surgir os pelos, as maminhas nas meninas? A história menstrual, regularidade dos períodos, dismenorreia, tensão pré-menstrual, atividade sexual na adolescência, paixões ocorridas também na adolescência, festas, encontros, namoros, masturbação e sentimentos ao mesmo. Atitude com relação ao sexo oposto. Timidez, tem vergonha, agressividade, necessidade de impressionar, de ser sedutor, de conquistar, muita ansiedade para isso. E práticas sexuais, problemas sexuais, experiências homossexuais, que é comum acontecer nesse período período da latência, e quando começa a despertar a sexualidade, saindo da latência para a puberdade. Promiscuidade. Também quando há a descoberta das diferenças de sexo, naquela faixa dos 3 a 5 anos, também pode ocorrer tentativas em realizar sexo. E pode acontecer de haver experiências homossexualizadas. Na vida adulta, colher dados sobre as 3 principais áreas: profissional, social e sexual. Escolha da profissão, ele escolheu ou escolheram para ele? Treinamentos que ele já fez. Quais são as ambições? Quando começou a trabalhar? Número de empregos, duração, funções desempenhadas, motivos de sair de emprego, como que é a sua relação com superiores no trabalho, relação com seus colegas, com seus subalternos, mudanças no tipo de emprego, ocupação atual e sentimento da mesma ocupação que ele tem. Na atividade social, se ele tem amigos, se é retraído ou sociável, tipo de interesses sociais, intelectuais e físicos, relacionamento com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto, a profundidade desses relacionamentos, a duração e qualidade. Um exemplo. A Cecília está chegando, que bom. Vou anotar a presença dela aqui. Oi, Cecília. Ou quando também eu tenho um que diz assim: eu nunca tive namorada, e que não liga muito para sexo. O que ele estará sublimando? Mantém relações esporádicas com prostitutas desde os 20 anos. Quando que ele teve a sua primeira experiência sexual? Mas em relação a ela,
Como é que ela se desenvolveu na sexualidade? Quando teve a sua primeira relação sexual? Como é que foi essa relação? Foi prazerosa ou foi um desastre, frustrante? Ah, as jovens de hoje, as meninas, 14, 15 anos já estão experimentando fazer sexo. E quando se reúnem no grupinho, que tem uma que é um pouco mais cuidadosa nesse aspecto, ainda não fez sexo, e ela diz, nossa, você não fez sexo ainda, tá? Mas é tão gostoso, tem que fazer e tal. Aí, por essa indução e influência das amigas, ela vai fazer sexo e é um desastre o sexo que ela faz, não é gostoso. Chega até a doer, chega até a sangrar. Ela não sabe o que fazer com isso. Então, às vezes, ela tem uma experiência sexual com 14, 15 anos de idade e depois ela se fecha. E depois vai demorar um tempo para poder liberar novamente, até que encontrar um namorado que seja mais adequado, que consiga fazer com que ela se solte. Buscar dados médicos sobre o aspecto da saúde, psiquiátricos. Dados médicos e psiquiátricos relevantes também a dinâmica familiar. Investigar a presença de doenças mentais na família tem uma influência muito grande. Qual a terapêutica utilizada? Quais pessoas que moram com a paciente? Como que se relaciona com elas? O papel da doença do paciente no sistema familiar. Pais. Idade dos pais. Idade da mãe, idade do pai, ocupação do pai com a profissão dele. Como que é o seu pai, a personalidade? Como que é a sua mãe? Recasamentos? Como se sente em relação aos pais? Quantos filhos os pais tiveram? E qual o lugar do paciente na prole? Irmãos, idade, estado civil, a ocupação, traços relevantes de cada personalidade. Na história conjugal, idade da união, há quanto tempo está casado, ou há quanto se uniu. Papel de cada cônjuge, ocupação, personalidade, filhos, idades, atitudes em relação à criação e educação das crianças. Quem toma conta dos filhos? Manejo das questões financeiras, importantíssimo saber disso. Papel dos sogros, como que são com os sogros? O examinador, no exame psíquico, registra o que observou sobre o estado mental do paciente durante a entrevista inicial. É, portanto, um corte transversal, como se fosse uma fotografia do estado mental atual do paciente. Só que esse corte transversal, para nós, ele é empírico. Nós temos que saber fazer isso empiricamente. Observar como o paciente aparece no consultório. Como são suas vestes? Sujas, de bermuda, de chinela havaiana, barba por fazer, cabelos desalinhados, chinelo de dedo. E na mulher, a sua aparência. Se ela está provocante, desmazelada, pintada em excesso, perfume exagerado, expressão facial que ela tem. Se olha de frente ou se desvia o olhar. Mãos cerradas, brilho dos olhos e sinais de emoção. Atitude, desconfiado, olhando o entrevistador assim meio de lado, de soslaio. Examina cuidadosamente a sala antes de se sentar. Geralmente, a gente deixa que ele escolha onde ele quer se sentar. Nós não sentamos antes do paciente, somente depois que ele se sentar. Consciência. Paciente desperto, interagindo com o meio e provocando a interação do analista,
ou se está retraído, fechado. A sua orientação. Ele informa seu nome completo, idade, onde trabalha, onde reside. A data de hoje ele tem ela na memória. A sua atenção, ele se concentra no entrevistador, sem deixar de notar o que acontece em sua volta. Ou fala baixo, como se protegendo para que as paredes não o ouçam. A consciência do eu, de sentir que a sua vida é influenciada por pessoas, pais, irmãos, amigos, namorada, que colocam pensamentos na sua mente. E a sua memória? Ele fornece dados sobre a sua vida passada. Ele consegue se lembrar de uma série de 5 dígitos após 5 minutos e pode até fazer um teste. Você pode estabelecer um testezinho simples. Inteligência, compreende bem as perguntas que lhe são feitas? Perguntado sobre a semelhança entre uma maçã e banana, ele diz, são frutas? Ou diz as diferenças? No senso percepção, ele diz ouvir vozes, mesmo quando não há outras pessoas presentes? Tem pensamentos assim, vão me pegar, me torturar, vão me matar, estão me perseguindo. No pensamento, tem sensação de querer morrer? Ou de que alguém o está perseguindo, está querendo matá-lo? E na linguagem, como é que ele se expressa? Em relação aos seus medos e pessoas com quem convive. Capacidade de falar de si ou tem muita resistência? Inventando o que diz cuidadosamente. E o humor? Apresenta bom estado de espírito ou está amargurado? Na questão afetiva, fala sem interesse sobre a família e amigos, sem interesse nenhum? Parece distante? Ou fala com gosto, ele fala com entusiasmo? Evitando sempre que seus olhos se cruzem com os do analista? Ou olha no olho do analista, cara a cara? Na vontade de pragmatismo, passa os dias em casa, deitado, sem fazer nada. Durante a entrevista, podemos observar a psicomotricidade. Levanta-se várias vezes, anda de um lado para outro da sala. Quando sentado, balança incessantemente as pernas, cruza e descruza os braços o tempo todo, movimenta seu corpo. Consciência de estado mórbido. Não acredita ter nenhum problema. Já disse que pessoas botam pensamentos ruins na minha cabeça. O problema são eles, não sou eu. O problema é minha mulher, não sou eu. O problema é meu filho, não sou eu. O problema é meu pai, não sou eu. Quanta informação, né? A aparência de descuidado, atitude suspicaz, lúcido, auto-orientado ou alopicicamente? Nome proséxico, consciência do eu alterada, com perda da autonomia do eu, memória sem alterações quantitativas, inteligência preservada. Na senso-percepção ela está alterada, alucinações auditivas, ouve vozes, sons diferentes, é comprometido, consciência de uma doença ausente, planos para o futuro inadequados e inconsistentes, ou mirabolantes e fantasiosos. Pensamentos sem alterações de curso e forma, mas com conteúdo de cunho persecutório. Linguagem apresentando neologismos, normotímico, nexos afetivos suprepiciais, psicomotricidade alterada, apresentando exaltação com determinados assuntos, pragmatismo comprometido, consciência da doença ausente, planos para o futuro inadequados e inconsistentes. Uma vez cumpridas as etapas iniciais do que estamos montando um diagnóstico,
E, desta forma, nós vamos fazer também um diagnóstico contratual. Aí vai se estabelecer um planejamento, no mínimo uma vez por semana, mas tem casos que a gente tem que pedir 2 vezes por semana. Aí alguns vão dizer assim, mas eu não posso pagar toda semana, eu quero fazer a cada 15 dias. Ok, vamos fazer a cada 15 dias, mas o rendimento não é o mesmo. A gente perde o fio da meada. Aí inicia-se o tratamento, que irá se apoiar em hipóteses terapêuticas consistentes e, ao mesmo tempo, em objetivos definidos. Será considerado, em primeiro lugar, a relação paciente e terapeuta, importante para a compreensão de temas que serão trabalhados posteriormente. Para a psicanálise, a meta fundamental é tornar o inconsciente consciente, trazendo a perspectiva da reconstrução da personalidade e do analisando. A reconstrução envolve a resolução de conflitos básicos e de seus derivados através da elaboração e do ganho de maior bem-estar, eliminando os sintomas. Esta relação será menos assimétrica do que no tratamento psicanalítico, pois o número ampliado de sessões semanais e a duração limitada do tratamento oportuniza mais rapidez no processo de elaboração. Então, na psicoterapia breve, se puder fazer 2 vezes por semana, o resultado vem mais rápido. A posição frente a frente, proposta na terapia breve, não é deitado no divã, oportuniza a percepção visual, ajuda o paciente a se situar na realidade e colabora com o intercâmbio verbal fluido. Vai atuar contrapondo-se às tendências do paciente ao desenvolvimento das defesas e da neurose de transferência que efetualmente deve acontecer. O planejamento do tratamento é uma atividade que requer a atenção do terapeuta, incluindo modelos de tratamento, de acordo com o diagnóstico do paciente. A atenção aos dados é de grande importância, pois eles podem ser significativos nesse processo, obedecendo as seguintes etapas. Por gentileza, quem está com o microfone aberto pode fechar seu microfone. Determinar com que linha breve de psicoterapia se pretende trabalhar. Ela pode ser focal, muito obrigado, de apoio ou de psicoterapia integrada. O Álvaro que está tendo algum probleminha aqui com... Deixa eu pegar aqui. Marcar, deixa eu ver se eu consigo... Não consigo. Não consigo. É o microfone do Álvaro que está dando ruído. Hein, Álvaro? Oi? Seu microfone está dando ruído. Vamos fechar. Desculpe, fechei. Não tem problema, isso acontece, Álvaro, isso é assim mesmo. Então, nós vamos avaliar algumas diferenças de abordagens. A abordagem psicanalítica respeita o veto psicanalítico. A investigação da transferência, a interpretação, a neutralidade e associações livres. Essa é a base da psicanálise. A resolução dos sintomas não é o eixo principal da terapia, mas sim a busca da compreensão dos sentidos. O psicanalista novo, ele fica preocupado, às vezes, porque ele não está vendo o resultado. Ele está querendo ajudar a pessoa, mas nós não estamos ali para ajudar a pessoa. Resolução do sintoma não é esse principal da terapia. Tem que compreender o sentido dela para poder entender a vida da pessoa. Na abordagem de uma terapia psicodinâmica, a teoria é de origem psicanalítica, mas o modo de trabalhar difere do veto psicanalítico. É mais diretivo, mais intervencionista. A psicodinâmica é a psicoterapia breve.
A terapia cognitiva se baseia na premissa da inter-relação entre cognição, provocar movimento, emoção e pensamento no funcionamento do ser humano, e salienta a importância do pensamento sobre o afeto, o comportamento, a biologia e o ambiente. O psicanalista, nesta abordagem, trabalha com a ideia de que o processamento de informações, o ato de atribuir significado aos sentimentos, pessoas, fatos, forma a base do comportamento, influenciando a visão de futuro e da própria identidade. A terapia comportamental trabalha com o pressuposto de que o comportamento responde a estímulos específicos. Um autor importante nessa área, Skinner é excelente, comportamental. Conceitos como aprendizagem, condicionamento com reforço positivo ou aversivo, dessensibilização progressiva, mudança de comportamento a partir do treinamento de comportamentos mais adaptados, compõem parte do seu corpo teórico. Não se atém a procurar causa dos sintomas no passado do paciente quando nós estamos trabalhando com a PB, a psicoterapia breve. Aliada à terapia cognitiva, é a abordagem mais indicada pelos psiquiatras por ser mais direta e de simples realização, no aqui e agora. Também a hipnoterapia de Milton Erickson, que utiliza a hipnose como ferramenta principal e seu trabalho é pontual e voltado para a resolução dos sintomas. Também a abordagem PNL, Programação Neurolinguística. O enfoque se volta para a ideia de que o modelo de linguagem influencia a nós e aos outros. Padrões que, sem percebermos, utilizamos para nos relacionar com o mundo e conosco mesmo. Trabalhar os aspectos frágeis da vida do paciente. As perdas, o luto não resolvido, aliás, luto inconsciente, as fobias, a sexualidade, a ansiedade, o pânico, as dificuldades de relacionamento interpessoal, não esquecendo de reforçar os aspectos positivos da vida do paciente. A atitude terapêutica a ser assumida diante dos mecanismos de defesa do paciente, identificando-os e trabalhando os mesmos nesse processo. A duração do tratamento, incluindo o número de sessões, nós não podemos dizer quanto tempo vai durar, mas quando você faz 2 vezes por semana, a gente está trabalhando com a psicoterapia breve, nós podemos falar que talvez dentro de 4 meses ele já esteja resolvido. Alguns reagem mais rápido, outros demoram mais tempo, depende de cada pessoa. A periodicidade e outros aspectos considerados relevantes pelo terapeuta para poder trabalhar com o seu paciente e fazer o seu tratamento. A nossa dedicação será seletiva frente aos seus sofrimentos atuais. Selecionar o sofrimento atual dele, que é o que mais incomoda, que será o tema central da terapia, foco. O terapeuta deverá esclarecer ao paciente que ele poderá falar o que quiser, mas deverá dar preferência a tudo que se referir aos problemas que foram previamente combinados de serem abordados no tratamento. O terapeuta, com suas intervenções, promove a ativação egóica do paciente, não só com as interpretações, mas fazendo perguntas. Estimulará o que Fiorini chamou de associação intencionalmente dirigida. Nós temos aí uma epidemia hoje de coaching. Os coaches surgiu daí, surgiu da PNL. Eles fazem isso, mas eles não têm um estudo mais completo da reação da mente humana, e então atropelam as coisas. A busca de um estabelecimento de uma aliança terapêutica, que é o primeiro objetivo da terapia, a fim de facilitar a colaboração entre os dois, principalmente nos casos de resistência do paciente.
A aliança terapêutica é uma espécie de transferência racional, confiabilidade. Essa transferência racional se caracteriza por não ter o aspecto de neurose. A aliança terapêutica é favorável, necessária e colabora com o processo terapêutico. A aliança terapêutica é processo pelo qual o ego já amadurecido, racional, observador do paciente, é usado em combinação com as capacidades analíticas do terapeuta para desenvolver, portanto, um atendimento adequado ao seu paciente. A aliança terapêutica se estabelece já nas primeiras sessões. Pode ser estimulada por atitudes e comportamentos do terapeuta, que vão desde o uso da poltrona ou do divã, e outros nós podemos detalhar. Temos que ser receptivos aos problemas e objetivos do paciente, demonstrar entender e aceitar o paciente como ele é, ser capaz de reconhecer quando o paciente faz progressos, considerar o trabalho terapêutico como tarefa a ser desenvolvida juntamente com o paciente, e os dois desenvolvem esse trabalho. Determinar foco é um dos aspectos técnicos mais importantes da psicoterapia breve, de orientação psicanalítica. É essencial para o trabalho terapêutico posterior. Quando é feita a anamnese, é determinado o foco a ser trabalhado, quando nós perguntamos qual foi a causa que você me procurou. Ele será o eixo central que motivou a consulta. O foco é o ponto de convergência da atenção do terapeuta. Será o tema central das interpretações a respeito de uma determinada área da vida do paciente a ser trabalhada no processo de terapia. Então, o foco é o ego no aqui e agora. Conflito focal, ele é atual ou superficial? Conflito nuclear. Esse conflito que está passando vem da origem da infância? A psicoterapia breve de orientação psicanalítica aceita pacientes com amplo foco, com focos não identificados ou múltiplos focos. O tratamento deve se basear no sofrimento trazido pelo paciente para que ele possa superar os seus conflitos. O Álvaro está andando por algum lugar, não é, Álvaro? Ok. Estou vendo que você está se movimentando aí, está na rua. A intervenção verbal do terapeuta, essas intervenções serão ferramentas do terapeuta que, às vezes, terá que tomar a iniciativa na comunicação, propondo, inclusive, um tema a ser abordado quando o paciente, ele está um tanto indeciso. Aí o terapeuta será mais ativo e diretivo na condução das sessões. Algumas intervenções verbais que nós podemos fazer. Proporcionar informações. Papel semelhante ao de docente com seus alunos. Em muitos momentos será, inclusive, didático. Confirmar ou retificar os conceitos do paciente sobre a sua situação é um passo importante para que o terapeuta situar a sua atuação com esse paciente. Clarificar, deixar claro as coisas, fazer com que certos conteúdos e revelações do paciente adquiram maior relevo, valorizando esse relato, refazendo o que foi dito, pontuando. É um exercício contínuo cada sessão de análise, cada sessão de psicoterapia breve e também na sessão de análise. Recapitular, resumir os pontos considerados essenciais, sugeridos no processo de cada sessão, e também no conjunto de todo o tratamento. E interrogar, mas não como se fosse uma sessão de interrogatório, solicitar ao paciente dados mais precisos, pedindo que repita quando necessário, assinalar, fazer relações entre os dados, capacidades manifestas e latentes do paciente,
e interpretar o significado dos comportamentos, das motivações e dos conflitos que estão sendo apresentados. Algumas formas de sugerir, assim, ao trabalhar sugestões, a gente pode procurar fazer de forma que o paciente ele se envolva ou desenvolva um raciocínio que o leve a tomar a decisão. Então, uma das formas de sugerir é assim: o que pode ser significante para você fazer esta mudança? É uma pergunta, mas você está sugerindo com esta pergunta. O que lhe impede? O que você acha que é melhor para você? Ou pensa no que é melhor para os outros? Depende do que sair aqui, podem contar a metáfora da viagem de avião, da massa de oxigênio. Você pode assumir o leme do seu barco e cortar as suas âncoras. Eu conto para vocês também a metáfora que eu criei, falando no barquinho ancorado. Use metáforas adequadas, aquelas que você também conhece. Pode pesquisar para aprender mais. A metáfora é extremamente importante no nosso trabalho. A palavra deriva do latim metáfora. Por sua vez, trazido do grego, metáfora, mudança, transposição. Metáfora provoca mudança, transposição, historinhas. Eu tinha um paciente que sempre me recomendava a outros pacientes, e ele dizia a esses pacientes: é muito interessante lá. Você fala, ele conta toda a sua situação, e aí ele conta historinhas. E com essas historinhas a gente percebe assim: caramba, mas isso está acontecendo comigo, e eu posso mudar. Aí o prefixo "mete" tem sentido no meio de, entre, atrás, em seguida, depois. O sufixo "fora", em grego, "forá", designação de levar, de carregar à frente. Portanto, metáfora é o emprego da palavra fora do seu sentido normal, ou seja, no sentido figurado. A metáfora provoca movimento nas engrenagens mentais, como mostra essa figura aí. O uso da metáfora em psicoterapia breve é cada vez mais frequente. Freud fazia uso das metáforas nas interpretações dos sonhos. Na livre associação de ideias, na metáfora do complexo de Édipo, já Jung aprofundou o uso das metáforas ao expandir a interpretação dos sonhos e fantasias de seus pacientes através dos mitos, símbolos e arquétipos. Obstáculos que o paciente se impõe para impossibilitar o acesso ao seu próprio inconsciente chamam-se resistências. É oposição a qualquer tentativa de revelação de um conteúdo inconsciente. Para Freud, existem 5 formas de resistência. 3 delas ligadas ao ego. Resistência de uma repressão. Resistência de transferência. Resistência de um ganho secundário. Se eu não revelar, eu vou estar ganhando o jogo. Como definição, nós sabemos que transferências são atitudes, sentimentos e fantasias que o paciente experimenta na situação analítica em relação ao psicanalista. Ele transfere, portanto, seus sentimentos, suas fantasias para o próprio analista. A transferência está vinculada ao retorno e à reedição de figuras importantes da infância, transferindo reações e sentimentos iguais às aplicadas a figuras do passado. Verificamos que transferência se trata de reedição de um protótipo infantil atualizado. Nesse contexto, encontramos reedição como sinônimo de repetição e vivência atualizada. A considerar que o fator transferencial ele é ambivalente. Compreende atitudes positivas e negativas, até atitudes hostis em relação ao próprio terapeuta, que, via de regra, é visto como as figuras paternas do paciente. Estudos mostram que toda relação humana contém transferências. Pode observar como
a gente transfere como nossas transferências nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho. É na relação entre as pessoas, no seu contexto de atuação, que essas reações aparecem e podem ser identificadas pelo analista e pelo próprio paciente quando de sua análise. Só podemos, portanto, considerar uma reação transferencial quando possui duas características básicas na reação transferencial. Uma repetição do passado, algo que ele já fez anteriormente. Uma visão inadequada do paciente que ele está se expondo. A contra-transferência pode ser consequência de carências do psicanalista, observar quando aquele te contra-transferiu, quando te afetou, de problemas não resolvidos próprios do analista. Podendo ser também consequência da situação psicanalítica em si. Portanto, ser uma resposta emocional do psicanalista aos estímulos que provêm do paciente, não é passar a mão na cabeça dele. Como resultado da influência do analisando sobre os sentimentos inconscientes do profissional. Na contra-transferência, a recomendação é que o terapeuta deva realizar a sua análise pessoal e, assim, poder utilizar as suas próprias experiências para penetrar nas camadas mais profundas da vida de seus pacientes, com menos riscos e com mais objetividade. No tratamento, podemos encontrar situações em que o analista apresenta resistência pela ativação de conflitos internos seus. O cara está contando uma história dele e começa a te afetar. Coisas semelhantes que já ocorreram com você, que vão perturbar a sua compreensão dos conteúdos do paciente. Para Freud, isso é claro, são produzidos esses casos chamados pontos cegos. O insight. O insight pode acontecer no consultório, pode acontecer a qualquer momento, porque o paciente está elaborando uma pontuação que nós fizemos, em determinado momento. Ele pode ter um insight quando ele está andando na rua, ou quando está num bar, ou quando está no trabalho. O insight é o alto resultado de aprender a verdadeira natureza das coisas, de enxergar intuitivamente, capacidade de observação profunda, e da dedução, discernimento, percepção. Quando o paciente adquire o conhecimento da própria realidade psíquica, isto é insight. Não classificamos como apenas a experiência de compreender alguma coisa. Essa experiência envolve também uma participação efetiva do analista para provocar insight. O insight em psicoterapia breve está mais limitado em sua extensão. Uma vez que o terapeuta trabalha em torno do foco, desprezando a livre associação e motivando a busca dos dados circunscritos ao foco. Então, nós trabalhamos as duas coisas ao mesmo tempo. Depende do que está acontecendo naquele momento, porque não existe uma sessão de análise igual a outra. Nós, numa sessão de análise, não estamos na busca de uma continuidade, não é montar uma história. Sessão de análise, cada sessão é uma caixinha de surpresas. Nós não sabemos o que vai sair. A dinâmica trabalhada na psicoterapia breve facilita a compreensão com mais rapidez dos conteúdos inconscientes. Porém, é impossível trabalhar sem ver o insight acontecer, principalmente nas relações em que o próprio sujeito vivencia. Todo trabalho, minha gente, deverá obedecer a um planejamento prévio, incluindo os critérios de alta do paciente, pois esse procedimento vai facilitar a elaboração de relatórios sobre o paciente, onde deverá constar anamnese, diagnóstico e evolução clínica. Relatório para você, não é para entregar para ele, não. Esse relatório, o terapeuta, o psicanalista, ele pode utilizá-lo para conversar com o seu supervisor.
Nas psicoterapia breves, o terapeuta deve estabelecer a sua visão sobre o estado do paciente no início e no final do tratamento. Como é que está o desenvolvimento? Um outro aspecto bastante interessante para se trabalhar, às vezes um pouco complicado, que é a psicoterapia breve de orientação psicanalítica com idosos. A idade dos pacientes tem, assim, grande importância no determinar a sua adequação ao tratamento psicanalítico. Que, por um lado, veja só, perto ou acima dos 50 anos, perto dos 50 já é problema. A elasticidade dos processos mentais dos quais depende o tratamento, via de regra, se acha ausente, porque não está acostumado a utilizar a mente nesse aspecto da sua vida pessoal. O mais curioso é que Freud, quando deu esse depoimento, já se encontrava com 50 anos. E como fica claro para todos, estudiosos ou não de sua teoria, se encontrava em plena atividade e realizando descobertas significativas para a psicanálise. O que sabemos hoje é que a pirâmide do crescimento humano está em plena transformação, sendo que a taxa de natalidade diminui e a de longevidade aumenta. Opa, tá bom para mim, tá bom para o Álvaro. A juventude vai acumulando, mais juventude acumulada. Depressão nos idosos é uma realidade. A consequência? Isolamento social. Leva à diminuição da qualidade de vida e a menos vida, em muitos casos. A aposentadoria, ela é mortífera, ela é letal. Trabalhar as perdas dos idosos é outro foco bastante importante e eficiente no tratamento com enfoque na terapia breve de orientação psicanalítica. Pois perdas são algo muito presente ao se trabalhar com esse grupo populacional. À medida que vamos ganhando idade, nós vamos perdendo os amigos, perdendo entes queridos. Nós precisamos adquirir uma maturidade que todos nós nascemos para morrer. E que vai chegar uma hora que acabou a fila, nós estamos lá na fila ainda, sozinhos. E é muito interessante que isso vai se desenvolvendo e que a pessoa ela começa a desenvolver atividades com pessoas mais jovens. Saber trabalhar as perdas dos idosos. Os idosos ele sofre muito com a perda porque ele não se preparou. O ser humano pensa que ele é eterno. Vive como se fosse eterno. A fase da aposentadoria é um momento desgastante emocionalmente para os idosos. Sonha com a aposentadoria. Eu trabalhei a vida inteira, eu trabalhei 40 anos para me aposentar. Aí se aposenta. Não tem mais nada para fazer. Ele perde seu status na sociedade. É um aposentado. Nós podemos trabalhar isso, que eu trabalho com pessoas idosas. Se aposentou? Você está pensando numa nova vida? Que tal imaginar isso? Uma nova vida. Agora você não tem aquele compromisso de estar lá no seu trabalho de manhã até o final do dia, você não tem chefe, não tem ninguém. Uma nova vida para você, talvez você possa fazer alguma coisa que lhe seja interessante, que lhe dê satisfação, que você possa ganhar dinheiro. Porque quem vive só na aposentadoria tem uma vida muito restrita. Principalmente para os homens, que viu no trabalho a principal forma de realização pessoal e participação da sociedade. Acho que eu já contei para vocês que logo assim que eu vim para cá, eu fui contratado pelo Sindifisco, que é o Sindicato dos Fiscais Federais, para elaborar uma palestra para eles, para falar exatamente sobre o que eu estou abordando aqui agora. Desafios da aposentadoria. Lembra dessa história? Não, né? Então eu vou contar. Eu não lembro não, Antônio. Tá. Aí eu montei, então, uma palestra e eles fizeram um encontro deles, aqueles que estavam já no seu ponto de aposentar, alguns que já estavam aposentados. Foi feito num hotel muito chique lá em Brusque.
E eu montei toda a palestra fazendo essa abordagem, mostrando o que acontece, que a pessoa precisa ter um projeto de vida para ter continuidade, porque quando a gente não tem mais projeto de vida, a vida acaba. E criei algumas imagens. Numa das imagens, eu coloquei lá um homem de cabeça branca, não é o de cabeça branca da música? Um cabeça Não, do branca, barco. com uma prancha no braço. Por que não aprender a surfar quando você se aposentou? Aqueles que gostam de cavalo, por que não aprender equitação? Aí terminou a palestra, foi muito legal, o pessoal gostou. À noite, vindo numa chuvinha, vim embora. No dia seguinte, logo cedo, ia pegar um avião para ir dar aula em Porto Alegre. E aí vim pensando, olha, isso faz tempo, hein? Isso tem 11 anos, 10 anos, 11 anos, por aí. Eu vim, aquilo comecei a pensar, pô, mas ficou legal, né? Aquele cara lá, o cabeça branca lá, o coroa, com a prancha embaixo do braço, olhando o mar, né? Aí veio aquela conversa interior. E você, Antônio? Você gosta da praia? Você chega na praia lá, você vê os caras andando lá com prancha, fazendo surf, e você deu como exemplo aí, mas e você? Não deu outra. No sábado seguinte, eu estava na escolinha de surf aqui em Itajaí. Vim aprender a surfar. Deu um ganho fantástico. Eu aprendi a surfar e os meus netos foram para a escolinha de surf comigo. Aprenderam a surfar com o vô, que coisa maravilhosa. E eu tive a felicidade de estar numa aula de surf no dia do meu aniversário. A minha filha tinha mandado para mim numa entrega, ela mora em São Paulo, mas elaborou, mandou uma cesta de café amanhã maravilhosa. E era exatamente no sábado de manhã. Eu levei essa cesta de café da manhã, sentei lá com os meus netos, com meu filho, saboreando, cantando parabéns na praia e surfando. Olha que coisa maravilhosa. Eu lembro dessa história, professor. Você O senhor lembra, né? contou Muito para nós. legal. Lembro. Muito legal. Mas, em geral, a desvalorização social, a discriminação de uma sociedade direcionada para jovens e adultos que estão na fase dita produtiva da vida, faz com que esse momento da vida, o da aposentadoria, traga uma série de angústias e desconfortos emocionais. Principalmente aqueles que trabalham no local público, que estão trabalhando lá porque fizeram um concurso público. Eu tenho exemplo disso. Aquela coisa maçante, a vida inteira, 35 anos fazendo a mesma coisa. Uhum. Não adianta ter méritos a mais, porque não tem promoção. Promoção é só através de mais concursos, de mais titulação. Aquele que está no Banco do Brasil. Foi gerente do Banco do Brasil até os 60 anos. Aí não vejo a hora de me aposentar. Aí se aposenta. Entra em depressão, começa a não sair de casa, começa a ficar doente. Há alguns anos está morrendo. Já morre logo. Antônio? O INSS agradece, né? Oi, fala, Álvaro. Antônio, eu sei de vários casos na Receita Federal de auditor fiscal, com toda a moral, com todos os amigos lá dentro. É isso aí. Se aposentou, que queria descansar, e em 6 meses retornou. Sim. Com o mesmo salário e até com aqueles benefícios que tinha por... Eles têm uns benefícios por produtividade, umas coisas assim. Sem isso, com o salário, sim, ó. O salário podia ser o mesmo salário, porém não tinha os benefícios todos que tinha. Algo em torno de 30% a menos que ganhava antes, sim, mas voltar a trabalhar só por se ocupar. Sim. A satisfação de estar com seus colegas, de estar realizando o trabalho. É isso aí. Nas pessoas chamadas fóbicas. Ok, pode falar, Álvaro. Despreparado para a aposentadoria. Sim. Na aposentadoria tem que criar novos horizontes, tem que criar novos desafios. A aposentadoria é uma etapa da vida, né, Álvaro?
Claro. Uma etapa na vida. Aí você chegou à aposentadoria, agora você passa a ter um rendimentozinho de um monte de dinheiro que você aplicou. Mas isso não quer dizer que você não vai Então, fazer mais nada na vida. Você precisa fazer alguma coisa. A vida é dinâmica. Não é isso? Nas pessoas chamadas fóbicas, nós notamos que frente a situações que as intimidam, é comum o aparecimento de reações somáticas como mãos suadas e geladas, taquicardia, paralisação das pernas, dos braços, gagueira, sensação de desmaio, diarreia súbita, dor de cabeça frequente, tontura, novamente taquicardia, asma, rinite e assim por diante. Um monte de doenças psicossomatizadas, fóbicas. As fobias mais comuns. Agorafobia, pavor de espaços abertos. Tem medo, pavor, pânico. Acrofobia, pavor de altura. Claustrofobia, pavor de água. Elurofobia, pavor de bichos peludos, gatos. Nossa, eu não posso com cachorro, gato. Nosofobia, horror às doenças. Medo mórbido de adoecer, aquele fica desesperado. Nossa, o que vai acontecer comigo se eu ficar doente? Microfobia, pavor de micróbios, gera até um toque. Zoofobia, pavor de animais em geral. E homofobia, horror a homossexuais de ambos os sexos. Este é um assunto bastante interessante que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Já estudamos um pouquinho também na teoria da sexualidade e estudamos também sexologia. Quando se manifesta a homofobia, é possível que haja dentro da pessoa, inconscientemente, a rejeição ao seu lado feminino. Desejo reprimido de fazer uma experiência homofóbica que nunca realizou. E não tem coragem de falar sobre elas. Alguém quer falar alguma coisa? Aquele filme, Antônio, você nos indicou a microfobia, que o sujeito lavava as mãos a ponto de sangrar. Não, aquele é O toque. presidente da TAM, Isso, aquele é toque. levou a toque a microfobia. Aquele é um fato real. Pois é. Ele foi fundador da Airlines. Airlines. Americana. É um fato real aquilo lá, interpretado pelo aquele ator famoso que a mulherada gosta muito dele, né? Que fez o filme do Titanic, Leonardo DiCaprio. Sim. Isso mesmo. Toque. O toque envolve tantas outras. Olha, pode desenvolver medo de bichos, pavor de bichos, pode ser toque. Medo de adoecer, toque. Pavor de micróbio, microfobia, junta um monte. Ele lavava as mãos até sair sangue, mas ele não fechava a torneira porque tinha que botar a mão na torneira. Ele estava no banheiro, ele tinha que esperar que alguém abrisse a porta do banheiro para ele sair. Não tocar na porta. Isso. Bem isso aí, interessante. Absurdo. Bem legal. Algo É mais? impressionante, Antônio. Como tem gente, conheço muitas pessoas com medo de elevador. Sim. Medo de elevador, tem. Claustrofobia. Lugares Mas eles fechados. dizem que não é do ambiente fechado. Não. Eles não sabem explicar o que é. Agorafobia, pavor de espaços abertos. Claustrofobia, pavor de lugares fechados. O medo do elevador é pavor de espaços fechados. Qualquer tipo de espaço. Tem algum nome para quem tem medo do escuro, de dormir? Tem que dormir com luz acesa. Medo de? Escuro.
tem que dormir com luz acesa. Sim, você vai encontrar. É pavor noturno. Pânico noturno, é pavor Pavor noturno, noturno. É isso aí. é Medo do escuro. tudo escuro, tá legal. É uma fobia, é uma neura muito forte. Nossa. Algo mais? O Tudo nome bem? do filme é O Aviador. O Aviador, esse mesmo. Aquilo é um toque Leonardo impressionante. Mas Impressionante. o toque não impossibilitou a genialidade daquele homem e a audácia que ele tinha. Ele era um perfeccionista. Isso. Muito sensacional esse filme. Muito legal. Minha gente, nós chegamos a 70% do curso. O momento de acelerar o seu desenvolvimento, colocando em prática o que nós temos apresentado, que nós temos estudado juntos, que eu também estudo com vocês. Pesquisar mais na internet, nos livros, ou nas apostilas. Trocar mensagem com os colegas, inclusive com a minha pessoa, quando surgir alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. E colocar em dia os trabalhos pendentes. Estamos no módulo número 17. 17. Daqui a 8 meses, estaremos finalizando. Se está com trabalhos pendentes, vai acumular, vai chegar ao final do curso, não realizou. Se está com suas análises pendentes, vai chegar ao final do curso, não completou. Se não está trabalhando o paciente piloto, vai chegar ao final do curso, está pendente. Não tem número de supervisões suficientes necessárias para receber um certificado definitivo. Então, quando chegar ao final do curso, vai receber o quê? Um certificado de conclusão da parte teórica. E não de formação como psicanalista, porque está com muitas dependências. Isso é bastante interessante, tomar esse cuidado e pensar que precisa acelerar isso, trabalhar isso com vocês, para vocês também poderem estar se desenvolvendo mais. E para isso, estabeleça metas. Faça um planejamento. Não enche de coisas para fazer ao mesmo tempo, uma por vez. Dê frequência nas sessões de análise pessoal. Dedique 1 hora ao dia para o seu curso. A gente forçar uma disciplina nisso. Eu vou separar 1 hora. Hoje, eu vou separar de tanto a tanto, eu vou trabalhar no meu curso. Eu vou desenvolver um trabalho. Não deu para concluir o trabalho, não tem importância, você começou. 1 hora por dia. Sabe como que a coisa rende? Aí vai ficando cada vez mais interessante. E você vai entendendo melhor, vai se apaixonando pela profissão de psicanalista. E por estar resolvendo bem as suas questões pessoais. Obrigado pela participação e aprendizado de hoje. O trabalho para nota. Um artigo de 3 a 5 páginas. Psicanálise ou psicoterapia breve. Quando e por quê? Quando decidir e por que decidir. Nosso próximo encontro, 7 e 8 de junho, módulos 18, supervisão em psicanálise. Vou retirar os slides para que a gente possa conversar. Ok, estou à disposição. Quem quer se manifestar? Antônio, além das influências lá na anamnese de sogros, sogra, existe uma grande influência dos irmãos. Sim. Impressionante a influência que os irmãos exercem. Então, a vida do casal, às vezes, se bagunça
pelas cunhadas, os cunhados. Porque eles têm uma visão diferente do que o casal está vivendo e acham que a cabeça deles estão ajudando, mas não estão ajudando. Eles mesmos não estão ajudando, Estão atrapalhando. Atrapalham. E aí Mas na também média é muito é, interessante, muito necessário. acrescentando na sua fala, a constelação familiar, os parentes. Aqueles que não se encontram normalmente, que na realidade eles não se ajudam mutuamente, mas se encontram quando tem uma ocasião. Um Dia das Mães, por exemplo, reúne todo mundo lá. É um tanto hipócrita. Um Dia dos Pais reúne todo mundo nos pais. Aí tem aqueles que fazem grupos de famílias. Uma vez por ano reúne as famílias. Tem aqueles que até criam um brasão da família. Narcisismo que está faltando para eles. E, na realidade, não se ajudam. E fica um interferindo no outro, dando palpite. Isso. Fica horrível. Se atrapalhando mutuamente. É o bando de gaivota. Aí a gente tem que dar uma de não capelo gaivota e levantar o voo para você, para onde você quiser. É isso que a gente tem que trabalhar com a pessoa. Mas ela fica, mas é minha família, a tua família é aquela que você constituiu. Os outros são seus parentes. E os parentes, cada um são de um jeito e querem interferir na tua vida. É comum, às vezes, pessoas que eu estou tratando me falarem assim: eu lá no meio da minha família, que são os parentes, eles me chamam de ovelha negra. Sabe o que eu digo? Aí eu faço psicoterapia breve. Seja. Assuma que você é ovelha negra. Eu tenho um artigo publicado sobre isso. Eu envio para a pessoa, a ovelha negra. Seja você. Não o que os outros querem. Não o que seus parentes querem. Se liberte. Tem que sair do bando. Nós temos que sair do fundo da caverna de Platão. A vida é essa aqui. Uma coisa que eu observei, eu fiquei assim horrorizado, mas que eu observei depois do curso, é o superego das pessoas. Então, muitas pessoas assim, muitas irmãs cuidando de uma mãe, mas uma disputando com a outra qual é cuidava melhor. Sim. E todas dizendo: bom, quando a mãe se for, eu vou morar em tal lugar, eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa. Eu fico assim, vendo assim, ó. É capaz dela ir antes da mãe. Mas e o pior, sabe o que é? É que está lá contido o desejo. O desejo verdadeiro reprimido. É querer ir para esse lugar. Mas não poder ir por causa da mãe. Por causa da mãe que é dominadora, tem que estar ali atendendo os desejos da mãe. Então, o superego da mãe é controladora. Isso. E a gente percebe assim, ó, amor não é isso aí. É obrigação, superego, ficar lá. Porque obrigação. A mãe diz e põe culpa. E ainda fala assim, mas é minha mãe, é meu pai. É isso aí. E a mãe dizendo, abençoado é o filho que cuida da mãe. Hoje eu quero que me compre, é uma situação prática, que uma senhora disse, hoje eu quero que me leve para comprar uma árvore, eu quero comprar uma árvore. E quem é o abençoado, meus filhos, vai me levar a comprar uma árvore. Os filhos tudo trabalhando, tem lagar. E aquele negócio assim, ó, praga de mãe, Deus o livre. Se fizer para a mãe, abençoado, vai ter o reino do céu. Então tem que estar naquela coisa. E a mãe dominando tudo. Mas loucos para cada um tomar seu rumo, para o filho, mas não, tem que ficar ali, porque as irmãs, mesmo entre elas, a mãe só tem poucos dias, a mãe só tem pouco tempo, depois tu vai pensar sobre isso. Nossa, é impressionante como faz o superego, assim, ó, arruinar uma meia dúzia de famílias, tá? Em função de uma mãe centralizadora. E as mães que fazem chantagem
com filho ou com filhas. Mas, se você fizer isso, seu pai vai morrer do coração. Eu vou ter um Aham. infarto. Bem isso aí. Culpando a pessoa se ela quer ir embora, se ela quer viajar, ela quer sair de casa, ela quer ir Eu morar posso com o te con- namorado, ela quer transar. Olha, eu posso te contar uma história rapidinha, contar para o grupo, uma história rapidinha, que uma mãe fez para um menininho de 6 anos de idade. Então, a mãe contou para o menininho que os filhos são muito ingratos com a mãe. Teve uma mãe que sempre estava com um lenço na cabeça. E o menininho nunca questionou aquilo, mas o menino é ingrato, ele era filho mau, não respeitava a mãe, não valorizava a mãe como devia valorizar. A mãe, já desgostosa, morreu. E daí tiraram o lenço da cabeça da mulher para prepará-la para o velório, né? Aí perceberam que ela não tinha orelhas. Aí esse filho ingrato foi saber que a mãe tinha dado só as orelhas a ele, porque ele tinha nascido sem orelha. Só que ela tinha morrido e nunca mais ele podia recuperar isso. Que loucura! Contado para um menininho de 6 anos de idade. Coitadinho. É uma ignorância, não? Ah, doido. Absurdo. É absurdo. Superego assim para destruir as pessoas, para fazer assim, uma coisa assim Ah, que para ter controle via superego. é isso mesmo. Muito obrigado, Álvaro. Muito boa participação. Graça, alguma coisa? Professor, eu queria entender um pouquinho sobre sobre conflito nuclear. Sobre? Sobre sobre conflito nuclear. Conflito nuclear é aquele que está no núcleo da sua criação, no núcleo da Eu família. pensei, Isso é conflito nuclear. Não é conflito atual, recorrente. Tá? Um dos conflitos é esse que o Álvaro acabou de falar aí agora. O conflito que fica com esse menino é um conflito nuclear. Sim, entendi. Entendeu? Esse é um conflito nuclear. Que é colocado imaginariamente na pessoa. Quando criança, aquela educação pelo medo é conflito nuclear. Ah, entendi. Legal? Então, tem muitos, né? Tem Puta, N um exemplos, monte, né? um monte. Tem à vontade por aí. Algo mais? Cecília, alguma coisa? A Cecília não mostrou o sorriso dela para nós Oi. hoje, né? Sim, Cecília. Oi. Oi. Não tenho nada a dizer, não. Ontem acabou a energia aqui, daí não deu para Ah, reconectar. que pena. Mas amanhã eu vou estar enviando as 2 gravações, tá? Vocês Tá bom, que tá puderem ter ótimo. oportunidade, poderão rever novamente. Beleza. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Muita saúde aí. Que essa chuvarada passe. Final de semana já tem um sol, né? E vamos. Tomara. Obrigada, boa noite, boa Boa semana noite aí. a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.